Uma vida de luta. Mas afinal, pelo que lutavam? Bento Gonçalves, como hoje, naquela época, via o Rio Grande do Sul e o povo rio-grandense tendo seus direitos violados. E o Brasil haverá de respeitar o meu Rio Grande. Não tem mais espada, não tem mais lança, mas tem bastante falta de vergonha. Sacrifícios. Foi muito grande, muito grande. Eu sei que esse local me dá inspiração. Viva a República Rio-Grandense! Saudade. O Banceiro está triste? Um golpe irreparável. Ah, ele era um homem de bom coração mesmo. Meros interesses de elite ou a doação de uma vida por um povo e sua terra? O que tu acha? Valeu a pena 10 anos de luta? Valeu a pena? Dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar a quem nada lhes deu? Paga por quê? A senhora tá certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o Brasil, foi o anticristo da República. E os impostos? Quem inventou? O anticristo da República. Eis aí o que a República é. O cativeiro. Trabalhar somente para o governo. É a escravidão anunciada pelos mapas do comércio. Mas eu creio, eu nutro a esperança de que mais cedo ou mais tarde Deus fará a devida justiça. A República vai cair por terra. Liberdade. Igualdade. Humanidade. Olá, meu nome é Cíntia e hoje o meu grupo vai falar um pouco sobre território. Apesar da Constituição de 34 ter sido a primeira a tratar de territórios, foi em 1891 que se estabeleceu o primeiro território federal, que foi o Acre. A palavra Acre vem de Aquiri, ou Rio dos Jacarés. É uma língua nativa dos primeiros habitantes dessa região, que se chamavam os apurinãos. O Acre foi adquirido através de um tratado entre o Brasil, na época Estados Unidos do Brasil, e a República da Bolívia. Nesse tratado, eles assinaram e fizeram uma permuta de territórios, em que o Brasil pagaria o valor referente a 2 milhões de libras esterlinas, e a Bolívia aplicaria esse valor na construção de ferrovias, melhorias de comunicação e comércio entre os dois países. O território do Acre foi organizado pelo decreto número 5.188 de 1904. Em 1962, esse território foi elevado à categoria de Estado através de uma lei sancionada por João Goulart. Agora meu amigo Marcos vai falar mais um pouco sobre o território. Passados aproximadamente 40 anos desde a criação do território do Acre, em 1943, o governo federal, que era o governo de Getúlio Vargas, na época estávamos vivendo o governo do Estado Novo, amparado pela Constituição de 1937, o governo Vargas decidiu pela criação de 6 novos territórios sobre o interesse da defesa nacional. Esses 6 novos territórios eles foram desmembramentos de alguns estados da nossa federação, que foram Pernambuco, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Santa Catarina e Paraná. O território de Fernando de Noronha, ele pertencia ao estado de Pernambuco, virou território e posteriormente ele foi reincorporado ao estado de Pernambuco em 1988, mas sob a situação de um distrito estadual. O território do Amapá ele foi uma fração do estado do Pará e que posteriormente foi elevado à categoria de estado na Constituição de 1988. O território de Rio Branco, que posteriormente teve seu nome alterado para o território de Roraima, ele foi uma fração do estado do Amazonas, né? E que em 1988 ele também foi elevado à categoria de estado. O território de Guaporé, que posteriormente teve seu nome alterado para o território de Rondônia, ele foi elevado à categoria de estado através de uma lei complementar em 1981. O território de Ponta Porã, ele foi um desmembramento do estado do Mato Grosso. E o território de Iguaçu foi um desmembramento dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Esses dois últimos territórios, Ponta Porã e Iguaçu, eles foram reincorporados aos seus estados originais em 1946, com o advento da Constituição de 1946.
quarto período de Direito. Estamos aqui para falar um pouco de territórios federais. Estarei falando um pouco da natureza jurídica de 3 territórios. Roraima, Amapá e de Fernando de Noronha. Apesar desses territórios ter personalidade de território, eles não são dotados de autonomia política. Trata-se de uma mera descentralização administrativa do território da União, qual seja uma autarquia que expressamente está prevista no artigo 18 do inciso 2, que são territórios integrantes da União. Ainda existem territórios no Brasil? Conforme a nossa Constituição de 1988, não existem mais territórios. O que havia eram 3 territórios, Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Roraima foi transformada em estado de acordo com o artigo 14 do caput do ADCT. Amapá também foi transformada em estado de acordo com o artigo 14 do caput do ADCT. E Fernando de Noronha foi extinto, sendo a sua área realocada no estado de Pernambuco, conforme o artigo 15 do ADCT da nossa Constituição Federal de 1988. Agora eu passo a palavra para o nosso amigo Luiz. Boa noite. Vou falar de território, especificamente de Fernando de Noronha, um arquipélago hoje situado no estado de Pernambuco. Porém, Fernando de Noronha foi descoberto em 1503 pelo navegador português Américo Vespúcio. Mais tarde foi nomeado de Fernão Noronha em homenagem ao financiador da expedição. Foi a primeira capitania hereditária do Brasil. Já foi invadida por vários países, como Holanda, França, Alemanha. Também já serviu de base para o exército americano na guerra entre Estados Unidos e Alemanha. Em 1767, Portugal resolveu colonizar a ilha, sendo a primeira ilha habitada até hoje no mundo. De imediato, então, Portugal mandou construir um presídio, que existe ainda, mas não como presídio hoje, como sede da prefeitura, não é da prefeitura, sede do administrador. Nesse presídio, naquela época, em 1767, iam para lá pessoas não gratas, né, como ciganos, como capoeirista, e mais tarde serviu também como asilo político. Mais tarde, em divisões territoriais, do ano de 31 de agosto, 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, figurava no município de Recife o distrito de Fernando de Noronha. Em 1942, pelo Decreto-Lei Federal 4.102, o distrito de Fernando de Noronha é elevado à categoria de território federal, desmembrando de Recife. Como o governo colocou como território federal justamente pela localização da ilha, que servia para proteger as divisas. Assim permanecendo até o ano de 1988, na data de 18 de agosto. Pela Constituição Federal promulgada 5 de março de 1988, no artigo 5º das disposições constitucionais transitórias, o território foi extinto, deixando de ser uma unidade da Federação, passando a ser reincorporada ou integrada ao Estado de Pernambuco. Pelo artigo 75 da Constituição Estadual de Pernambuco, de 1988 também, Fernando de Noronha é um distrito estadual de Pernambuco. Podemos falar que Fernando de Noronha é o único distrito estadual do Brasil. Fernando de Noronha não tem prefeito, não tem vereador. Fernando de Noronha é administrado por uma pessoa que é indicada pelo governador do estado de Pernambuco e 7 conselheiros eleitos pelos moradores locais naquela ilha. Já tem um projeto para que Fernando de Noronha vire município, mas ele precisa atingir alguns índices para virar município. Olá, vamos falar um pouquinho sobre novos territórios. Neste momento no Brasil não existe novos territórios, mas podemos sim ter novos territórios no Brasil. Na nossa Constituição de 1988, tínhamos até então 3 territórios nacionais. 2 desses territórios passaram a ser estados federados, que é o caso de Roraima e o caso de Amapá. O terceiro caso foi Fernando de Noronha, que passou a ser integrado ao estado de Pernambuco. E aí, gente, nesse momento não tivemos mais, até então, nenhum território. Mas temos 2 formas, sim, que podemos ter novos territórios, que está ligado na nossa Constituição Federal, que é a lei complementar. A lei complementar diz, no artigo 18, no inciso 2º, que fica claro que territórios federais integram a União. E a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem, serão regulamentadas em lei complementar. E também, gente, temos o formato de plebiscito, que está descrito no artigo 18, no inciso 3º da nossa Constituição Federal, que também deixa claro, os territórios podem incorporar entre si, submeter-se, subdividir-se e até mesmo anexarem uns aos outros.
e isso formando novos territórios, né? E isso precisa de uma aprovação da população. Então, tendo essa aprovação da população através de um plebiscito, é feita uma nova lei complementar, e aí pelo Senado, e aí podemos ter novos territórios. Com isso, poderemos sim, então, formar novos territórios no Brasil. Neste momento não existe, mas poderemos sim ter novos. Olá, boa noite. Eu me chamo Vitor Altafim, estou aqui fazendo um trabalho junto com os meus amigos em sala de aula. E a minha parte, me cabe agora aqui, falar sobre parte de que, por como pode surgir, né, que a Cris já começou respondendo aí, né, apesar de não existirem, pode voltar a existir novos territórios? Sim, pode sim. E a minha parte é complementar essa resposta dela. Outras características importantes sobre territórios federais. Além de poder criar novos territórios surgirem, a minha parte é falar sobre características desses novos territórios que vão surgir. Basicamente sobre as leis federais, divisão em municípios, executivo, legislativo, controle de contas, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, federais, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, dos territórios federais, legislativo e sistemas de ensino. Então, basicamente, a lei federal, de acordo com o artigo 33, o caput da lei, diz o seguinte, que a lei federal disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. O que isso quer dizer? A organização administrativa e judiciária vai partir da lei federal. Esses territórios, eles não têm autonomia para estar criando esse tipo de situação. Eles não têm essa autonomia para estar criando essas leis deles. Né? Parte da União Federal Brasileira, a incumbência de dar para eles aquilo que eles precisam para ser administrado ali. Tá? A divisão em municípios, ao contrário do que ocorre com o Distrito Federal, o artigo 33 do inciso 1º prevê a possibilidade dos territórios, quando criados, serem divididos em municípios. Então, se um território for criado, ele pode ser, sim, dividido em municípios. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Aos quais serão aplicadas as regras dos artigos 29 e 31. O que diz essas regras, basicamente? No artigo 29, o inciso 1º, fala a respeito sobre... Na realidade, o artigo 29 fala sobre as questões financeiras. O artigo 30 legisla sobre o interesse local, a arrecadação de tributos, a competência e o auxílio nas questões educacionais. Já o artigo 31, ela fala sobre a fiscalização do município. Então, isso fica bem claro nessa situação. No Executivo, a direção dos territórios ser criados, dar-se-á por governador nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado. Então, passa pelo Senado, o governador da República autoriza ali, cria-se então o cargo de governador para aquele território. Lembra que eu falei que o território ele pode ser criado 1, 2, 3, 4 em inúmeros municípios? Para cada município criado, terá um número de 4 deputados federais para o território. Então, se tiver 10 municípios, serão 40 deputados federais. Se tiver 5 municípios, serão 20 deputados federais para esse território. O controle das contas já fica a cargo da fiscalização das contas do governo territorial, cabendo ao Congresso Nacional, após o parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas da União faz um parecer prévio e esse parecer prévio é fiscalizado pelo Congresso Nacional, se vai aprovar ou não esse controle de contas. A parte do Judiciário, que nós vamos falar aqui, que já engloba o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e as Defensorias Públicas Federais, fala o seguinte: nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma da Constituição, artigo 84, inciso 14, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais, organizados e mantidos pela União Federal do Brasil. Ainda, nos termos do parágrafo único do artigo 110, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais, juízes federal comum, caberão aos juízes da justiça local na forma da lei. Então, basicamente, o juiz federal na forma da lei é que vai resolver esses problemas que está sendo ali geridos, né, por conta desse parágrafo único que eu acabei de ler. Também fala aqui sobre a questão das polícias, sobre as polícias, né, a polícia civil, militar, tal, muito embora o território seja uma descentralização administrativa. Ipanema, meu amor. Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa. Viver assim, eu quero festa, e voar. Vou voar como um pássaro. Mas você é um... Ah, é verdade, eu vou voar como um foguete então. Legal! É tão alto, vou descer e oxigenar o pulmão. Hey! Agora é tarde, amor, não tem quem me segure não. Hey! Eu só quero é viver fazendo festa. Hey!
liberdade, muita dança é o que interessa. Legal. Pelo mundo andei e minha vida vou viver no Rio, porque o Rio me fez ver. Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa e voar.